Vamos começar esta edição da Zero Talks, desta vez com Miguel Morgado, que agradeço imenso a tua presença, como já tem sido o hábito noutros eventos nossos. E vamos começar com um tema que é a resposta da União Europeia no combate ao Covid, no plano económico e político. Portanto, começava se calhar por perguntar uma resposta para comentares este tema, para iniciarmos esta conversa. Bem, olha, em primeiro lugar, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui convosco, tá? E já sabes, quando me quiserem ouvir sobre estes assuntos no vosso grupo, eu terei todo o prazer sempre em estar presente nas vossas iniciativas, que acho que têm sido magníficas. O último foi lá na Figueira da Foz, foi ótima, perfeitamente, e tivemos uma discussão ótima também. Obrigado. Então, nós temos enfim, essa pergunta é uma pergunta muito vasta, apesar de tudo, porque, por um lado, a natureza desta crise que se abriu com a pandemia é muito ampla. A própria pandemia levanta muitos problemas, muitas questões, que não são apenas epidemiológicas, nem do foro da medicina, mas do foro da política, da resposta da sociedade civil, até num plano geopolítico, se quiséssemos abrir para aí, podemos também discutir isso, é importante. Mas depois também há a questão de fazer parte da resposta a essa pergunta uma consideração também que arrisca-se a ser demasiado ampla sobre a União Europeia e a crise que atravessa. Então, tentando ter tão sucinto quanto possível e, enfim, fechando os assuntos dos quais eu não posso falar com grande autoridade, sobre a questão da epidemia propriamente dita, essas coisas todas, as curvas, os mortos, os infectados, vamos deixar isso de parte. A primeira coisa que eu digo, quero repetir isto, já disse várias vezes, mas acho que é importante, é que, ao contrário do que se disse no início, porque isso serve a determinados propósitos políticos compreensíveis, que se disse que isto ia ser um choque simétrico, não é? Dentro do jargão económico, depois passou a ser o jargão europeu também, essa distinção entre choques simétricos e assimétricos, que seria um choque comum ao todo da União Europeia e que, portanto, teria efeitos comuns a todos os membros da União Europeia. Eu sempre digo que isso era uma farsa. Não existem choques simétricos, não existe, isso é uma concepção puramente académica de economistas da escola neoclássica para fazer um determinado tipo de exercícios. Não existe isso. Os choques são sempre assimétricos. Claro que o vírus em princípio veio de fora, mata tanto um português como mata um alemão, como mata um sueco, mas isso é irrelevante. Mesmo que a origem da crise seja comum, neste caso a pandemia, os efeitos iriam ser sempre muito assimétricos, como nós, julgo eu, já estamos a ver. Não haja nenhuma ilusão de que há partes da Europa que vão resistir, ou se quiserem, recuperar melhor desta crise nas suas múltiplas dimensões do que outras, como já aconteceu na crise financeira de 2007, 2009 e depois com a repercussão da crise da zona euro. Foi exatamente a mesma coisa, diferentes partes da Europa foram afetadas de maneira diferente. Portanto, o problema permanece connosco. Sobre como é que nós respondemos. Reparem, há aqui tantas coisas que a gente podia falar e eu vou deixar de parte uma parte importante que é a reivindicação crescente que começa a aparecer de que tem de haver uma política europeia de saúde. Isso não está dentro das competências da União, faz parte das competências dos Estados-membros, políticas de saúde, como nós sabemos, o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, as BBPs, os hospitais, o programa de vacinas, tudo isso é uma competência do Estado português, não nenhuma instituição europeia. Agora há uma espécie de grande reivindicação para se fazer disto uma competência europeia. Esta é a resposta tipicamente europeia, tenho que dizer, a tudo o que nos afeta. Bem, parece um problema qualquer, vamos centralizar isto. É a resposta Macron, se quiser. Macron é que para qualquer coisa que se pense, de qualquer problema da política, a gente cria uma agência europeia para tomar conta daquilo. Mas vamos deixar isso de parte, porque isso leva-nos muito longe e, portanto, temos outras coisas para falar no respeito à resposta propriamente dita. Deixa-me só destacar duas componentes da resposta. Não quer dizer que sejam as mais fundamentais, mas estão mesmo em cima da mesa e acho que é importante as pessoas começarem a falar nisto, porque em Portugal tem-se falado pouco nisto. Em primeiro lugar, nós temos, depois da resposta do Banco Central Europeu, que no fundo, basicamente o que fez foi, nós tínhamos um programa de quantitative easing, de comprar ativos, não é? Comprar obrigações do Estado, comprar também, mais do que obrigações, comprar obrigações do setor privado europeu. Este programa que, à imitação do que estava o Banco Central japonês a fazer e o Federal Reserve, o Banco Central americano, estavam a fazer, o Banco Central Europeu está a fazer isto já desde 2015. Não é? Então, basicamente, o que se diz, olha, a gente agora vai aumentar isto ainda mais.
em vez de estarmos a gradualmente a recuar no programa, que era o que faria sentido em circunstâncias normais, temos uma nova crise, nós vamos aumentar isto ainda mais, com mais recursos e, o ponto importante aqui, o quantitative easing, o programa de quantitative easing do BCE tinha determinadas restrições. O Banco Central Europeu não podia comprar o que quisesse, em que circunstâncias quisesse, em determinadas condições que se tinham cumprir, para garantir que os recursos do Banco Central Europeu não estavam a ser dirigidos para favorecer um determinado país em particular ou um determinado setor empresarial em particular. Okay? Porque a gente sabe que o quantitative easing aparece num contexto onde há um Estado, sobretudo um Estado, que precisa muito da ajuda do Banco Central Europeu, que é a Itália. Neste momento já não é assim, neste momento há uma data de países que precisam da assistência do Banco Central Europeu. Neste momento todo o Mediterrâneo está ligado à máquina. Portugal, enfim, se não houvesse quantitative easing já tínhamos ido à viola há muito tempo. A Grécia igual. Agora, neste caso, a Itália e a Espanha também estão nas mesmas circunstâncias. Portanto, pessoas ligadas à máquina, menos, provavelmente a França está ligada à máquina também já, não é? O norte da Europa, da zona euro, o norte da zona euro provavelmente não está tão dependente disso. Mas o que eu ia dizer é que, entretanto, com este compromisso do BCE de aumentar o programa, de tirar as restrições ao programa, neste socorro de emergência, digamos assim, apareceu o acordo do Tribunal Constitucional Alemão, anteontem, não é? Já me estou um bocadinho perdido, anteontem, julgo eu, que tem aqui uma importância muito grande, não é? E pode mudar um bocadinho a atuação agora do BCE, para mais para a frente? Eu acho que a curto prazo não vai mudar, porque o BCE, enfim, se eles não tiverem perdido as tribeiras, eles basicamente devem dizer ao Bundesbank, o Tribunal Constitucional Alemão só tem jurisdição sobre o Bundesbank, não tem jurisdição sobre o BCE. Portanto, o que o Tribunal Constitucional Alemão pode fazer é dizer ao Bundesbank: tu não participas, Bundesbank, tu não participas do programa, nem podes implementá-lo. Que basicamente era condenar o programa à morte, porque o BCE depende do Bundesbank, como é evidente, não depende do Banco de Portugal. Mas, no curto prazo, o BCE diz: Bundesbank, mostra lá os documentos que eles querem ver. O Tribunal Constitucional Alemão está-se a queixar de que o BCE, ao avançar não para este programa de emergência, mas para o tal de 2015, não tem feito uma substanciação, uma fundamentação de que respeita ao princípio da proporcionalidade, que é um princípio básico inscrito nos tratados, como sabes, juntamente com o princípio da subsidiariedade e o princípio da atribuição, que é muito importante. Eu acho que isso, no curto prazo, não irá afetar. Mas há um direito de jurisdição do Tribunal Constitucional sobre os órgãos políticos alemães, nomeadamente sobre o governo, sobre o Parlamento, sobre os Estados Federados. E aí vai condicionar muito a ação política desses agentes. O que quer dizer que, indiretamente, nós agora estamos numa espécie de mares que ainda não tinham sido navegados, não é? O problema é um problema novo. Mas levanta um problema, a meu ver, mais interessante do que este do BCE, que é algo que já está na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão há muito tempo. Eu tenho que tentar chamar a atenção para isso, que em Portugal não há muito público para estas discussões. É o seguinte: esse aqui é o fulcro daquele acordo e dos que o precedem. O Tribunal Constitucional Alemão, isto tem muito a ver convosco, com o que vocês estudam nos estudos europeus. O que eu estou a dizer há um princípio de atribuição que não foi revogado nos tratados. Quer dizer que as atribuições das competências das instituições europeias foram dadas pelos Estados, através da forma do tratado. O que regula aquela coisa toda são tratados. E quem é senhor desses tratados são os Estados-membros. Pronto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Tribunal Constitucional Alemão diz que o Tribunal Europeu de Justiça deve e tem o direito jurisdicional para fiscalizar a compatibilidade entre os tratados e a lei comunitária e a lei da União. Muito bem. Mas quem é que julga, quem é que tem um direito jurisdicional quando o Tribunal da União Europeia, o Tribunal de Justiça da União Europeia e o Banco Central Europeu ou qualquer outra das instituições supranacionais europeias vai além das competências que lhe foram atribuídas? O Tribunal Constitucional Alemão diz: só há uma possibilidade, são os próprios Estados-membros. No caso da Alemanha, onde quem averigua a compatibilidade entre a Constituição alemã e o que está a ser feito na União Europeia
é o Tribunal Constitucional, não tem que ser assim nos outros países, não é assim, em Portugal é, na Alemanha também, nos outros países não é assim, mas estão a falar pelos alemães, então tem que ser o Tribunal Constitucional alemão, que tem um direito, uma prerrogativa jurisdicional nas questões constitucionais internas alemãs, que vai averiguar se, à luz das atribuições que a Alemanha concedeu juntamente com todos os outros tratados, se as competências atribuídas estão dentro das fronteiras ou não. E agora há aqui uns tipos que nos estão a dizer, cidadãos alemães, que dizem, primeiro, o Banco Central Europeu extravasou as suas fronteiras. É verdade ou não? E eles dizem, não pode ser só o Tribunal Europeu de Justiça a ver isto. Eu, o Tribunal Constitucional Alemão, também tenho que ver. Estou a ver. Vou verificar. Segundo, nós pedimos ao Tribunal, o Tribunal Constitucional Alemão, pediu ao Tribunal de Justiça para fiscalizar a ação do BCE, em conformidade com este pedido. E eles acham, neste acordo, que é uma coisa impressionante, que o Tribunal de Justiça da União Europeia marimbou-se para eles. E ao marimbar-se para o Constitucional Alemão, também eles cederam as suas atribuições. Portanto, eles dizem, agora, temos que ser nós a ver isto. Repara, porque isto é muito importante para quem estuda a integração europeia. Porque isto põe diretamente em causa aquilo que nos foram tentando inculcar ao longo dos anos cada vez mais, e é a primazia do direito da União, inicialmente o direito comunitário, não, o direito da União, quer dizer que a lei emanada das instituições europeias tem efeito direto sobre as populações dos Estados-membros. Quer dizer, quando o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, aprovam determinada legislação, isso aplica-se aos cidadãos portugueses sem precisar de converter isso em legislação doméstica. Logo, direto, efeito direto. Ora, nós aprendemos, ou quiseram que nós aprendêssemos, que essa era uma espécie de aquisição permanente da União Europeia, que faria da União Europeia uma espécie quase de Estado proto-soberano. Na realidade, isto foi conseguido através de jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça, nos anos 60. E aquilo foi sendo cavado e foi ficando. Nós agora chegámos a um ponto onde a ordem constitucional dos Estados-membros, nomeadamente a Alemanha, que é um país poderosíssimo, para nós sabemos dentro do contexto da União, nos Estados Unidos parece que não é assim. Mas não é assim. Há aqui uma convivência, uma coexistência de bases jurídico-constitucionais. Há essa dos tratados, da jurisprudência do Tribunal Europeu de Justiça, mas há esta que decorre da interpretação plena do princípio da atribuição, como eu estava a dizer. Pronto, isto pode ser uma conversa demasiado técnica e jurídica. Achas que isso vai com esta consequência deste acórdão, a atuação da própria Comissão Europeia na ajuda aos Estados-membros e da política do BCE, isto agora com o Covid, vai limitar a atuação destas instituições? Reparem que, no caso de... Luís, repara uma coisa. No caso do que já foi, do pacote que já foi preparado, resposta à pandemia, que vem do Conselho Europeu e que vem da Comissão, uma parte até vem diretamente do orçamento da União Europeia, no programa de resseguro, etc., dos subsídios de desemprego. Quanto a isso, o Tribunal Constitucional não tem nada a dizer. Não mete o bedelho. Portanto, quanto a isso, nós estamos resolvidos. Aí há um problema ainda político para resolver, que é, já sabemos que a resposta imediata à crise não é suficiente para aguentar um país como Portugal ou a Grécia ou a Itália. Isso não é. E, portanto, o que já está a pensar é um fundo de recuperação para financiar a recuperação destas economias da União Europeia como um todo, mas a gente já sabe que muitos vão precisar muito mais do que outros. E sobre isso está tudo em aberto. Porque ainda há só conversas vagas e não há um compromisso fechado sobre o que é que nós podemos esperar para 2021, 2022 e 2023. Não é? Podemos também falar sobre isso, mas isso está tudo em aberto. A única coisa que nós temos para já são os programas de empréstimos, uns até alicerçados no BEI, com as garantias pan-europeias, o chamado programa SURE, que é o tal programa de resseguro a partir do orçamento da União Europeia, que vai permitir também endividamento, emissão de obrigações a partir do orçamento da União Europeia, para fazer um esquema de resseguro dos subsídios de desemprego nacionais. Isso está tudo fechado. O que não está fechado neste momento é
E a seguir à pandemia, quer dizer, imaginem que a gente resolve isto no final do verão deste ano. Há uma vacina, ou o vírus deixa de ser tão infeccioso, sei lá, uma coisa qualquer e que a gente pensa que vai desbater-se. Começa o período de recuperação, porque isto vai ser um embate económico fortíssimo. Em países no sul da Europa, então isto vai ser fortíssimo. Já está a ser. Nós já estamos com episódios de fome, de pedido de socorro alimentar direto de famílias. E eu, se calhar, aproveitava. Mas eu só queria dizer só um segundo aspecto, Força. Só para dizer um aspecto de resposta que eu acho que é importante. Até porque nos abre aqui conversa para o plano geopolítico, e eu serei muito mais rápido. Isto mete-se tantos detalhes aqui pelo meio que eu não quero também estar a falar das coisas assim de uma maneira muito caricatural. Quero falar com. Claro. Mas deixa-me só falar deste segundo aspecto que é importante. Cresceu com a pandemia uma consciência que já existia, não nasceu com ela, mas que já existia, que é a da excessiva dependência industrial e até diplomática relativamente à China. Nós já não conseguimos lidar com problemas fundamentais, pandemia ou outros, na medida em que estamos dependentes do fornecimento de bens essenciais, de elementos estratégicos nas nossas cadeias de abastecimento e por aí adiante. Investimento estrangeiro, empresas chinesas cá dentro. A limitação que a Comissão Europeia pôs possível de empresas chinesas comprarem empresas europeias. Exatamente. Ora bem, agora está a haver essa resposta, não é? Sim. Esta resposta já não sabe onde é que isto vai dar. E aqui há aqui muitas incertezas, mas há uma coisa irónica no meio disto, não estava a dizer isso a um amigo meu. Há aqui uma coisa irónica no meio disto tudo que é, se tu pensares bem, o político neste momento, enfim, democrático, mais abominado pela Europa, pelas elites políticas europeias e pelas opiniões públicas, provavelmente pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Estou a falar dos líderes democráticos, não vamos excluir lá o Nicolás Maduro, o Putin, não sei o quê, esqueçam isso. Os líderes democráticos, pelo menos popular, pronto, se não quiserem pôr coisa assim. Quem fica, para todos os efeitos, mal ou bem, não estou a fazer nenhum juízo de valor, para a história, com o registro político de ter levantado um problema de decoupling, não é como dizem na América, de separação, relativamente a essa dependência com a China, foi ele. Ele é que conhece a agenda, na campanha eleitoral já, ele é que levou a cabo um conjunto de políticas, algumas foram abortadas, outras não, de retaliação contra a China, de repensar a relação com a China, de forçar os aliados europeus, lembra-te disto, a não aceitarem que o serviço, que a estrutura de 5G fundamental para a internet, para a chamada internet das coisas, para a próxima vaga de revolução tecnológica, fosse providenciada pela Huawei, uma empresa chinesa ligada ao Estado chinês e aos serviços secretos chineses, sem sucesso, não é? Trump não conseguiu fazer isso. Se calhar, se fosse hoje a seguir à pandemia, talvez tivesse mais sucesso, não sabemos. O que nós sabemos. Ou daqui para a frente, ou daqui para a frente. Como? Se calhar daqui para a frente consegue. Pronto. O que eu ia dizer é que agora há uma consciência, até da opinião pública, que nós não podemos continuar a viver assim, tão dependentes dos chineses. Então, a União Europeia já tinha uma resposta anterior, que era um mecanismo de screening, de visionamento, ou de pré-visionamento, de quando há uma empresa europeia à venda, perceber se nós podemos aceitar que ela seja adquirida por potência externa. Aquilo estava desenhadinho, aquele mecanismo é desenhadinho para prevenir compras por chineses. Há coisas à europeia feitas cheias de eufemismos, mas aquilo é para ver se os chineses não compram tudo. Em setores estratégicos, em coisas que comprometessem a concorrência dos mercados, enfim, com um conjunto de critérios. Agora isso vai ser muito mais aplicado, como nós já estamos a ver. Não é? Nós agora não queremos que os chineses comprem a preço de banana de determinadas empresas europeias. E, portanto, a gente vai fechar isto ao afluxo de capital chinês, muito mais do que o fizemos no passado. E, ao mesmo tempo, cresce a consciência de que precisamos de reconstruir as cadeias de abastecimento, pelo menos em alguns setores de atividade, que não estejam tão dependentes da China. Claro que aqui não é como o António Costa, nosso Primeiro-Ministro, disse, que enfim, que eu disparate, ele costuma dizer que temos que começar a produzir em Portugal o que é que se produzir na China. Isso é tudo um disparate, isso é uma loucura, isso é quando há Portugal há um processo de empobrecimento sem fim. E nem sequer é trazer o que é produzido na China para dentro das fronteiras europeias. Isso não é possível, os custos são demasiado grandes. Nós temos é de pensar que, em alguns setores, que não forem considerados vitais, estratégicos, com critérios que são sempre mais ou menos duvidosos, mas é o que é, que nós temos uma rede de aliados no mundo que pode gradualmente substituir a nossa excessiva dependência relativamente da China. Portanto, nós não temos de estar a pensar em trazer tudo para Portugal, isso é impossível, isso não existe. São os políticos a enganar as pessoas. Mas podemos começar, sim,
a redistribuir, com custos, isso tudo tem custos, a redistribuir essas cadeias de abastecimento por outras paragens, por outras latitudes, e criar redundâncias. Isso também tem custos económicos, para todos nós. Salários mais baixos, preços das coisas mais altas, progresso tecnológico mais lento, mas hoje nós percebemos que, digo nós, a maioria das pessoas, presumo eu, na Europa, que há o equilíbrio que foi mantido pré-pandemia de alguma maneira não é sustentável. Isto conduz a uma ascendência chinesa sobre a Europa que a torna ainda mais dependente. Mas achas que é preciso uma espécie, como já tem sido falado, uma espécie de um plano Marshall para a Europa agora pós-Covid? Ou seja, para ajudar as empresas, ajudar as pessoas a tentar retomar o nível que tínhamos antes Mas do pronto, Covid? vamos lá ver. Isso já está a Liderado ser pela feito. própria União Europeia? Mas repara, isso já está a ser feito ao nível nacional. Se tu fores ver, Portugal tem um programa relativamente fraco de austeridade deste ponto de vista, quer dizer, o governo está com tanto medo de destruir totalmente o orçamento, está a gastar pouco dinheiro na recuperação económica e na ajuda às empresas. Mas em certos países, o programa económico não tem qualquer precedente. Eu desafio, por exemplo, as pessoas a olharem para o programa económico da Alemanha, da Áustria e da Irlanda. Aquilo é uma loucura. O dinheiro que eles vão gastar de socorro direto às empresas e às famílias é uma coisa que não tem nenhum precedente. Portanto, o plano Marshall está a ser levado a cabo. Repara outra coisa, outro aspecto importante aqui. O que é que se suspendeu durante esta emergência? Uma coisa muito importante para os estudantes da integração europeia. Na medida em que o mercado único é o esteio da União Europeia. Por enquanto ainda é, e continuará a ser durante muitos anos. E o princípio ordenador do mercado interno, como tu sabes, é a doutrina dos auxílios de Estado. Não é? Ora bem, quer dizer, há uma doutrina alemã na sua origem, ordoliberal, se quiserem, que proíbe os Estados de financiar com dinheiros públicos as suas empresas. Não é proíbe de ter empresas públicas. Pode ter empresas públicas. Mas mesmo empresas públicas têm de ter comportamentos de mercado para poderem ser participantes no mercado interno. Mas há exceções que se podem criar, justificações, essas coisas todas. Mas a doutrina é esta. O que aconteceu com a pandemia? Uma espécie de plano Marshall, se tu quiseres, ou um aspecto, uma linha do plano Marshall. A Comissão Europeia disse agora, se está com alguns limites, mas isto agora está tudo suspenso. Ajudem as vossas empresas como quiserem. Por isso é que a malta... Como a França fez já com a companhia aérea francesa. Mas tem feito outras também. Mas já se A começaram outras, a fazer outras. sim. As companhias aéreas têm sido muito badaladas, porque foram arrasadas todas ao mesmo tempo. Mas há muitas outras coisas que nós vamos ver nos próximos 6 meses, pelo menos. O auxílio direto do Estado. Agora vê, como isto é irónico. Eu, sou mais velho do que vocês, sempre ouvi a esquerda política, não só em Portugal, em Espanha era igual a mesma coisa, bradar, reclamar contra a doutrina dos auxílios de Estado. Era uma coisa liberal, eu não sei quem, sei lá o que é que se diz. Era uma coisa liberal e horrível. Agora, eu ouço algumas das mesmas pessoas dizer, espera lá, levantar a suspensão sobre auxílios de Estado significa que as empresas alemãs, holandesas, dinamarquesas, austríacas, dos Estados que têm muito dinheiro, vão receber também muito dinheiro e, portanto, vão esmagar a concorrência das empresas que estão nos Estados, que não têm muito dinheiro. Vão esmagar a concorrência das portuguesas, das italianas, das gregas. Agora a malta já começou a perceber de onde é que vinha a ideia da doutrina do Estado. Realmente, a gente, é incrível como só aprendemos quando levamos um murro na tromba. A doutrina do Estado estava lá para garantir concorrência minimamente paritária. Sem isso não existe mercado interno. Neste momento, não existe concorrência paritária nos setores de atividade onde vai aparecer esse plano Marshall. Porquê? Porque os auxílios não vão ser iguais para todos. As empresas alemãs serão mais ajudadas do que as outras pelo Estado alemão. Porquê? O Estado alemão tem mais dinheiro. Portanto, a gente tem aqui várias dimensões muito complexas da resposta, enfim, aqui no plano económico, mas é mais no plano económico, no plano jurídico, plano político, plano institucional. Há emergência, primeiro da pandemia, agora que vai ser a emergência económica, porque nós já estamos a lidar, já estamos em plena emergência económica, que, por um lado, revela que a União Europeia não sabe exatamente para onde quer ir, e, ao mesmo tempo, revela que a União Europeia,
que começou com a eleição do Trump a perceber que estava envolvida numa espécie de rivalidade geopolítica com outros grandes blocos, não é? Será que é a União Europeia ou os Estados-membros? Como? Será que é a União Europeia que não sabe para onde é que há de ir ou são os governos dos Estados? Mas não é a mesma coisa. Quer dizer, repara que este problema constitucional, que o Tribunal Constitucional arranjou com o Banco Central Europeu, o próprio acordo aponta para aí. Quer dizer, isto era resolvido com uma revisão do tratado. Se tu reveres o protocolo do BCE no tratado da União Europeia, há uma revisão do tratado. Não, o Banco Central Europeu agora não tem só o mandato da inflação, de atingir os 2% da inflação, ou perto dos 2% da inflação, não tem só o mandato de estabilizar a zona euro, tem aqui outros. O Constitucional Alemão vai para casa. Mas nós não podemos fazer esta coisa de reclamar por democracia e transparência e o déficit democrático na Europeia e depois querer que sejam instituições puramente tecnocráticas supranacionais, como o Tribunal Europeu de Justiça e o Banco Central Europeu, que vão definindo quais são as atribuições e as competências das instituições europeias. É que isso assim é dizer que não há democracia nenhuma, não é? Ou há respeito ao processo democrático, e então nós temos de dizer, os políticos europeus respondem perante eleitorados, os seus eleitorados nacionais. Eu vi declarações do governador do Banco da França, Benoît Cœuré, e também do Moscovici, o antigo ministro das Finanças do Hollande, e que depois foi comissário, vice-presidente da Comissão Europeia do plano Juncker, indignados com o acórdão do Tribunal Constitucional Alemão, e depois a dizer que vivemos na Europa da Solidariedade, não há cá estas discussões sobre os Estados-membros a decidirem o que é que extravasou as competências disto ou daquilo. Portanto, nós vivemos, para todos os efeitos, nas declarações, nós já vivemos ali há um consenso europeu, vivemos aqui numa federação. Bem, como é que isto é irónico? A França, o país deles, do Benoît Cœuré, do Moscovici, em 2004, 2005, rejeitou em referendo a Constituição Europeia. Vá ver, o Moscovici e o Benoît Cœuré são pessoas muito respeitáveis, mais o Benoît Cœuré do que o Moscovici, mas são pessoas muito respeitáveis. Mas não são elas que falam pela França. Quem fala pela França é o povo francês. Uma vez perguntaram ao povo francês: querem a Constituição para andar para uma federação e um super-Estado federal? E o povo francês disse: não queremos. Não queremos. Podem perguntar outra vez, podem fazer eleições, podem. Não existe. Agora, toda a gente sabe que as opiniões públicas estão demasiado fragmentadas dentro de cada um dos Estados-membros para fazer uma operação desse tipo de revisão dos tratados. Mas então a alternativa é nós pormos o Tribunal Europeu de Justiça e o Banco Central Europeu a definir isso. Nós, por desespero aqui na Europa Mediterrânea, que estamos sempre de mão estendida, provavelmente se formos perguntar à malta, a malta vai dizer: sim, desde que venha para cá o dinheiro, não é? Tudo bem, pode ser uma resposta, se os povos quiserem ver. Não podem depois invocar valores democráticos, os valores da União, porque estamos a atropelá-los todos, porque inclui o respeito pelo processo democrático. Assim não há respeito nenhum pelo processo democrático, as instituições vão decidir o que é que vai pegava, se me permites, pegava por aí. E se calhar isto está sempre relacionado, economia e política, agora com esta situação do Covid. Será que esse falso consenso que deverá existir na União Europeia nesta altura pode destruir a democracia?